Fé e Esperança. Mensagem bíblica com o pastor Deuramar Ribeiro Leite. Prezados amigos, que a graça do Senhor Jesus esteja eternamente na sua vida. Deus não faz acepção de pessoas, é o nosso assunto. Lá na Epístola de Paulo, em Colossenses capítulo 3, versículo 25, assim destaca a Bíblia Sagrada: pois aquele que fizer injustiça receberá conforme a injustiça que cometer, e não há acepção de pessoas. Diz a palavra do Senhor Jesus, prezados amigos. Meus queridos, fazer acepção de pessoas é agir com tratamento desigual e tendencioso para com as pessoas. De acordo com a palavra de Deus, agir com parcialidade e favoritismo para com alguns e com injustiça para com outros. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela condena esse tipo de atitude em fazer acepção de pessoas. A Bíblia condena. Na passagem bíblica em que nós lemos, na Epístola de Paulo, Paulo se dirigia aos senhores, donos de escravos. No tempo do apóstolo, o escravo ele era considerado uma propriedade. Mas o escravo cristão, aquele que agora já havia aceitado Jesus, seguindo o cristianismo, era uma pessoa, um irmão em Cristo. Era um tratamento bem diferente, porém com responsabilidade. Paulo ele enfatiza as obrigações dos senhores para com os escravos e a missão do servo para com o seu senhor. No texto que nós lemos, Paulo chamando a atenção quanto à lealdade entre as pessoas, ele enfatiza, de acordo com o texto que nós lemos, sobre a injustiça praticada tanto pelo senhor como também pelo escravo. Ele declara que a injustiça ela será punida uniformemente quando nós observamos aqui a palavra com relação aos escravos e senhores, pois Deus, Senhor de todos, tanto de um como de outro, não faz acepção de pessoas. Isso nós encontramos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Prezados amigos, para os nossos dias, os dias odiernos, os dias atuais, a palavra de Deus, a exigência de Deus, ela tem a mesma validade. Nós não devemos, prezados amigos, ouvintes da palavra, fazer acepção de pessoas. Deus condena. A sua palavra é fiel. Lá em Tiago, no capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, diz a palavra do Mestre. Além das consequências espirituais, fazer acepção de pessoas pode nos custar um valor incalculável, com grandes percas, com grandes prejuízos. Certa vez, em uma cidade de nosso país, aconteceu um acidente muito grave e a pessoa que socorreu levou um jovem ferido naquele acidente, perdendo muito sangue, para os hospitais daquela cidade, pois os primeiros hospitais onde o jovem havia sido levado, durante aquele socorro, não quiseram recebê-lo, alegando que estavam sem médicos de plantão. E aconteceu que num destes hospitais, o médico pediu um depósito adiantado para sair de casa, para poder fazer aquele atendimento. Ele não atendeu aquele jovem e eles levaram ele para outra unidade. Ele já havia perdido muito sangue e nesse trajeto, na tentativa de socorrer esse rapaz, ele estava perdendo sangue. Ele era um jovem estudante de engenharia e ele não resistiu à perda de sangue e ele veio a falecer. Ele havia vindo passar uns dias de férias com muita saudade de sua família, dos seus queridos pais. Inclusive o seu pai era um médico que estava de plantão em um dos hospitais, que não atendeu, fazendo acepção de pessoas, julgando ser apenas uma pessoa qualquer. E ele não atendeu aquele rapaz. E ele não sabia que aquele rapaz era o seu próprio filho. Depois desse episódio, ao saber que o jovem que estava no hospital acidentado, perdendo sangue,
era o seu próprio filho, qual o médico estava de plantão e não atendeu, após esse incidente, aquele médico ele ficou louco, desesperado, ele não sabia mais o que fazer. E ele terminou perdendo o seu filho. Queridos, as nossas ações, elas devem ser responsáveis por tudo que nós fazemos nessa vida. Nós somos frutos do que nós pensamos e fazemos. Se queremos o bem para nós mesmos, é preciso que nós façamos o bem para os outros. As nossas escolhas são frutos, e as nossas consequências, melhor dizendo, são fruto das nossas escolhas. Em Mateus, no capítulo 7, versículo 12, tem uma palavra importante de Jesus, quando ele diz: portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei-o vós também a elas, pois esta é a lei e os profetas, disse o Senhor Jesus. Glória a Deus. Prezados amigos, pense bem sobre isso. Que Deus abençoe você e sua família. E até a próxima oportunidade. Compartilhe essa mensagem, esse vídeo e ajude outra pessoa. Com certeza alguém vai ser beneficiado com esta palavra. Deus condena a acepção de pessoas. Um abraço em Cristo Jesus.